Olha só, eu não sei se você sabe, mas 70% daquilo que nós vivemos, que jamais gostaríamos de viver, de ruim, está relacionado àquilo que nós falamos que jamais deveríamos ter falado. Situações aconteceram porque tomamos atitude que não deveríamos ter tomado, normalmente porque falamos algo que jamais deveríamos ter falado. Então, para você ter uma ideia, existem 4 lugares onde a sabedoria ela habita, né? 4 lugares principais. Eu gosto de dizer que a sabedoria habita na prudência, quando você calcula, né, as suas decisões, e habita no silêncio, habita na espiritualidade e habita nos conselhos. Será que você não já ouviu alguém que tem idade maior do que a sua, que já tem mais experiência que você, e às vezes diz, olha, se eu fosse você eu faria diferente, eu faria dessa forma? Porque normalmente as pessoas orientam assim, porque ela já passou por aquilo, ela venceu, ela sabe o que quer passar pela situação que você está passando, e ela tem sabedoria para lhe passar. Então, sabedoria são batalhas vencidas, são dificuldades vencidas, são situações que você viveu, que você experimentou, e aí você tem sabedoria, ou seja, você tem maturidade e autoridade para aconselhar aquelas pessoas sobre aquilo. E quando nós olhamos para algumas histórias, uma das maneiras de nós adquirirmos sabedoria é ouvindo outras pessoas através dos conselhos, né? E quando você olha para um dos livros mais antigos, milenares, conhecido, que é o livro mais lido no mundo, que é a Bíblia, quando você olha para a história que está lá em 2 Samuel, 2 Samuel conta a história de 3 personagens. Um era Davi, outro era Nabal e outro era Abigail. Olha só o que essas pessoas elas tiveram em comum. A história diz que Nabal estava promovendo uma festa na sua casa. E Davi, ele vivia naquela região ali no deserto, né? Ele trazia proteção sobre Nabal, sobre o seu rebanho, sobre os seus bens, sobre as coisas que estavam ali. Porque Davi era um guerreiro, Davi já havia vencido o maior inimigo de Israel, que era o gigante Golias. Todo mundo conhecia quem era Davi, perdão. Todo mundo sabia quem era Davi. E olha, quando Davi soube que Nabal estava promovendo uma festa, e ele estava no deserto, Davi, né? Ele pediu para que os seus homens fossem até a casa de Nabal e chegasse lá e disse, olha, vai até a casa de Nabal e pede alimento. Pede um pouco de alimento lá para nós, pede bebida. E o exército e os homens de Davi foram. Quando chegou lá, veja qual foi a atitude de Nabal. Olha só o que foi que Nabal disse. Quando os homens chegaram lá e disseram, Nabal, o nosso comandante pediu um pouco de alimento, um pouco de comida. E Nabal disse assim, quem é Davi? Quando Nabal disse isso, ele estava desprezando quem era Davi, porque todo mundo sabia quem era Davi. Ora, quem é Davi para vir me pedir alguma coisa aqui? Olha o que foi que Nabal disse, olha qual foi o comportamento de Nabal, olha a imaturidade de Nabal, olha a infantilidade que Nabal teve. E por causa daquilo que ele falou, enquanto Nabal estava promovendo uma festa, ele não sabia que aquilo que ele tinha falado estava trazendo morte sobre a sua vida. Aquilo que ele falou naquele momento estava decretando a morte sobre a sua vida naquele momento. Às vezes em momento de festa, em momento de alegria, nós falamos o que não devemos falar. Estamos promovendo morte sobre a nossa direção. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza come do seu fruto. A nossa boca ela tem poder de abater como de levantar. A nossa boca tem um poder de trazer vida como para trazer morte. A nossa boca tem o poder de trazer o milagre como para afastar o milagre da nossa direção. Então, às vezes, por falta de imaturidade, nós estamos promovendo aquilo que jamais deveriam promover na nossa vida. E sabe o que foi que aconteceu? O exército voltou, os homens de Davi voltou e disse, olha, Nabal falou exatamente assim. E Davi, vendo o que Nabal havia falado, ele disse, olha, pegue essa espada, pegue os homens que tiverem e nós vamos tirar a vida de Nabal. Olha o que foi que Nabal provocou por causa de um momento de imaturidade, por causa de uma atitude indevida, por causa de uma fala indevida. E a sua mulher Abigail, ao ver o que Nabal tinha feito, sabe o que foi que ela fez? A história diz, se você for observar, Abigail pegou os presentes, Abigail pegou comida, Abigail pegou alimentos que tinha ali e ela saiu na direção do acampamento de Davi. E o exército de Davi vinha na direção de Nabal para tirar a vida de Nabal. E sabe o que foi que Abigail fez? A história diz que Abigail se prostrou diante de Davi ali, implorou, disse, olha, me perdoe, meu Senhor, perdoe a infantilidade, a imaturidade do meu esposo, perdoe ele, perdoe, aqui estão os presentes, aqui está a comida, aqui está o alimento. E a Bíblia diz que por causa
do comportamento de Abigail, Davi preservou a vida de Nabal. E o que eu quero dizer para você é justamente isso. Às vezes, a nossa infantilidade, a nossa imaturidade, a nossa falta de sabedoria nos faz falar aquilo que jamais deveríamos ter falado. Davi protegia toda aquela região ali, protegia Nabal e toda a sua família. E o que Nabal fez? Enquanto Davi fazia o bem, Nabal fez o mal a Davi. Foi isso que aconteceu. E ele falou que jamais deveria ter falado. E isso trouxe morte na sua direção. Se não fosse a sua esposa com sabedoria, Nabal teria morrido naquele dia. Então, enquanto às vezes nós estamos falando o que não deveríamos falar, Deus coloca as pessoas na nossa vida, para trazer paz, para trazer alegria, para trazer abundância. Quantas vezes nós já não nos livramos de algo que não deveríamos, que hoje estamos vivendo uma situação difícil, porque surgiram pessoas como Abigail na nossa história. Nós estamos vivendo o que estamos vivendo, porque Deus colocou pessoas como Abigail para trazer paz, para trazer refrigério, para trazer livramento na nossa história, senão nós não estaríamos aqui hoje. Então Deus, ele faz essas coisas acontecer na nossa história. Valorize as pessoas que Deus colocou na sua vida. Valorize as pessoas que Deus colocou na sua história. E tenha maturidade quando você for falar. Tenha sabedoria quando você for agir. Cuidado com aquilo que sai da sua boca, porque isso pode provocar morte na sua direção. E às vezes podemos não ter pessoas como Abigail na nossa história para nos trazer livramento e paz na nossa casa, na nossa vida. A sabedoria, ela habita nos conselhos e nas pessoas que estão ao nosso lado.